Em março de 2015, a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro comemorou 450 anos. Fundada em 1565 por Estácio de Sá, sua trajetória e vocação pioneira adquiriu uma importância singular para a constituição e formação da sociedade brasileira. Após a transferência da capital do Brasil para a cidade em 1763, ela ainda se notabilizou por ser a única a sediar um império europeu fora deste continente, por vivenciar a aclamação de Dom Pedro como primeiro imperador do Brasil, por ser palco da proclamação da República e de tantos outros momentos políticos e sociais importantes. No século XX, muito antes de sediar a Copa ou as Olimpíadas, a cidade mostrou sua importância para o mundo ao sediar a Conferência das Nações Unidas, mais conhecida como Rio 92. O Rio de Janeiro é a cidade brasileira mais conhecida no exterior. Parte da cidade recebeu o título de Patrimônio Cultural da Humanidade e ainda ostenta a 7ª maravilha do mundo. Muito da história do Brasil, das inovações e de seu desenvolvimento tecnológico teve o início escrito na cidade do Rio de Janeiro. A primeira fotografia, o primeiro cinema, a primeira transmissão de rádio, o primeiro canal de televisão. No Rio, foi lançado o primeiro jornal impresso do Brasil, a Gazeta do Rio de Janeiro, marcando o início da imprensa no país. E não por acaso, o Rio de Janeiro é a cidade onde foi instalado o primeiro computador em uma universidade no Brasil, onde se desenvolveram os primeiros cursos regulares de computação eletrônica, onde nasceu a Política Nacional de Informática e onde se desenvolveu a tecnologia brasileira para a exploração de petróleo. Isso mostra que, além de ser um expoente da arte e cultura brasileira, de Machado a Jobim, do futebol ao carnaval, o Rio de Janeiro possui na essência de sua história o pioneirismo para o desenvolvimento da tecnologia. E essa vocação deixa um legado de desenvolvimento para todo o Brasil, mostrando para o mundo um fato de dar inveja. Mesmo após 450 anos, além de ser chamada de maravilhosa, o Rio é uma cidade inteligente. No final dos anos 50, durante o governo de Juscelino Kubitschek, foram dados os primeiros passos para o uso da computação eletrônica no país. 2 computadores importados que foram instalados em instituições do Rio de Janeiro tiveram a maior visibilidade no processo inicial para o uso do processamento de dados. O Burroughs Datatron B205, instalado na PUC, e o Univac 1105, instalado no IBGE. As coisas começaram no Brasil em TI, ainda tinha outro nome, ainda era processamento de dados. Tá? Nós podemos traçar isso aí para a década, até o final da década de 60. Os primeiros 2 núcleos de computação que apareceram no Brasil foram na Universidade Católica do Rio de Janeiro e no IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O outro núcleo da PUC é um núcleo interessante porque ele nasceu de uma conjugação extremamente difícil de acontecer, que foi um condomínio de usuários. Bom, isso aí custa dinheiro, então vamos ver como é que a gente junta dinheiro para... Tá? Então montaram um consórcio de não sei quantas empresas. Aí entrou a Comissão de Energia Nuclear, o Exército, a Companhia Siderúrgica Nacional. Comecei o meu curso de Engenharia Mecânica em 61, o computador foi instalado em 60. Ela instalou um computador Burroughs Datatron B205, é um computador de primeira geração, funcionava com válvulas, pesava mais de 1 tonelada. Fazia contas em milissegundos. Bom, comparado com máquinas de somar eletromecânicas, era uma rapidez estrondosa. Tá? Mas comparado com os computadores de hoje, é um negócio assim totalmente fora de propósito, impensável. Eu não podia estar... Ele não aceitava temperaturas maiores do que 20 graus, ele fundia a cuca. Criou-se ali dentro um núcleo de formação de pessoal da mais alta qualidade, né, que inclusive sabia o que estava fazendo. Aprendeu a lidar na PUC. Quer dizer, a manutenção, rapidamente os técnicos que instalaram aquilo, que vieram obviamente de fora, foram substituídos por brasileiros
e nunca mais se precisou de estar importando técnico para isso, né? Então se chamava o Rio Data Center e, por exemplo, eu tive o privilégio enorme de estar me formando no ano em que aquilo se abriu mais, e eu fui estagiário lá. A gente fazia prestação de serviço para a empresa chamada Furnas. Prestou serviços extraordinários, tanto para a Comissão de Energia Nuclear, para a Siderúrgica e, por exemplo, para a Eletrobras, que na época não era bem Eletrobras, era uma outra coisa, mas todo o estudo de distribuição de energia elétrica que veio a ser o sistema brasileiro de energia, de Furnas e outras, foi estudado ali por uma simulação que se fazia no computador. Ficava horas e horas tocando aqueles simuladores e tal. Você desenvolveu ali 2 núcleos a partir desse Rio Data Center. Um núcleo sendo de ciência de computação da PUC e um núcleo mais voltado, vamos dizer, para aplicações práticas, que inclusive mais tarde, poucos anos mais tarde, instalou lá um computador já comercial. Então essa primeira fase, que eu diria que pelo menos uns 15 a 20 anos aí, entre o final da década de 60 e até o comecinho da década de 80, esse ambiente foi o núcleo que proporcionou um desenvolvimento brasileiro para isso, né? O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, BNDE, atual BNDES, liberou o esforço para criar condições em colocar a ciência e a tecnologia a serviço do desenvolvimento econômico. Uma das ações foi a criação, em 1964, do Fundo de Desenvolvimento Tecnológico, o FUNTEC, que viria a desempenhar ao longo da década um papel central no desenvolvimento em CIT no país. O primeiro FUNTEC, ele contemplou a Universidade Federal do Rio de Janeiro e através dele foi criada a COP, que é um dos principais programas de pós-graduação do Brasil. A COP foi criada muito baseada no modelo americano, principalmente no MIT. A gente dispunha de um computador IBM 1130 que tinha 32K e era o maior computador da América do Sul. 32K hoje em dia, mas nessa época com 32K, a universidade inteira trabalhava. O pilar central da ponte Rio-Niterói, que tem uma estrutura submersa que é para absorver choques de navios, é uma estrutura que tem um reticulado tridimensional, que na época dava um problema de 700 equações. Essas 700 equações foram resolvidas nesse computador em 7 horas. Hoje, com um computador, com um notebook usual, sem ser muito especializado, em segundos. O Rio de Janeiro também foi pioneiro na formação de analistas de sistemas, independente de fabricantes de computador. A PUC-Rio iniciou seus cursos de pós-graduação em computação eletrônica ainda na década de 60. E nos anos 70 foi lançado o curso de formação de programadores e analistas, que inspirou os cursos de tecnólogo em processamento de dados, formando profissionais para suprir o então emergente mercado de trabalho resultante da rápida expansão da base instalada de computadores. Na Universidade Federal do Rio de Janeiro, surgiu em 1968 o programa de pós-graduação em Engenharia de Sistemas e Computação. Em 1974, foi criado o Bacharelado em Matemática com especialização em Informática. Março de 68, a gente começou com o programa de pós-graduação, que é o primeiro programa de pós-graduação de informática do país. A gente teve uma influência muito grande na formação de recursos humanos naquela época. Nós formamos gente para, não tanto para a Federal do Rio de Janeiro, mas para a Federal do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, o Nordeste inteiro. Aqui ainda se desenvolveram as iniciativas para o domínio da tecnologia para os sistemas informatizados das fragatas,
e assistimos à criação da Cobra Computadores, a maior empresa de computadores que o país já teve, para as quais as universidades cariocas deram contribuição significativa no desenvolvimento de software. No âmbito militar, era grande a preocupação quanto à necessidade de o país dominar a tecnologia e a indústria de eletrônica digital. As primeiras formulações nesse sentido surgiram na Marinha. Foi o comandante Guaranis que atuou na diretoria de eletrônica da Marinha, que empreendeu uma luta entre as décadas de 60 e 70 pela criação de uma indústria eletrônica brasileira, utilizando como um de seus maiores argumentos o fato da Marinha nesta época se manter na dependência estrangeira de compra e manutenção de equipamentos bélicos. Assim, por iniciativa da Marinha, em um conjunto com a Secretaria de Planejamento, foi organizado o chamado Grupo Especial de Trabalho, GTE Funtech 111, com o objetivo de projetar, desenvolver e construir um protótipo de computador eletrônico para operações navais. O Brasil comprou as fragatas da classe Niterói, que tinham um sistema computadorizado. Foi o primeiro navio da Marinha que tinha computador a bordo. E o sistema não era uma coisa setorial, dedicada, não. Era realmente todos os sensores e armas do navio eram integrados para o computador. Sem os computadores, aquilo ali não funciona bem, porque nem como eles dizem, para cálculo de navegação, nem para, como eles dizem, para tiro. Você apontava o canhão olhando na mira. Esses não, foram completamente... foram os primeiros passos num sistema de arma eficiente, que dá para meter medo nos outros, sabe? E tinha sido criado os quadros técnicos nas Forças Armadas. Então havia também militares que entendiam esse problema. Foi quando apareceu o CASNAV, um sistema de análise de sistemas navais, para avaliar o emprego dessas coisas. E a Marinha queria ter o domínio dessa tecnologia para poder fazer a manutenção desse computador, ela não ficar na mão do fornecedor, que na época era Ferrante, inglesa. E ficava evidente para os militares que eles não sabiam, inclusive, a manutenção daquilo. A década de 70 constituiu uma fase áurea no desenvolvimento da informática brasileira, e nela a cidade do Rio de Janeiro desempenhou um papel relevante. No seu início, aplicações ligadas ao processamento da loteria esportiva, que capturavam as apostas em cartão perfurado e divulgavam seus resultados com grande rapidez, popularizaram o cérebro eletrônico no seio da sociedade. Ainda na cidade, aconteceram os principais eventos da emergente Política Nacional de Informática. Naquela época, a indústria de computadores era realmente uma montadora, quer dizer, mas era estrangeira. Você tinha a IBM, tinha fábrica aqui, e a Burroughs tinha também fábrica aqui, e a Olivetti, mas a Olivetti era mais máquina de escrever. Empresa de fabricante de computador não existia. Década de 70 no Brasil não existia. Quando uma primeira leva de gente foi para fora, você aprendia, né, num curso de informática, de computação, de computer science e de engenharia, e você aprendia a fazer o computador. Hardware e software, botar o negócio lá funcionando. Lá você aprende isso e tem uma indústria, né? Então você tem um mercado de trabalho. Em 1977, a movimentação em torno da criação de uma política de informática. Essa movimentação vinha de antes, era uma ansiedade, uma necessidade da comunidade acadêmica, e aí não só do Rio, mas de todo o país, que estava insatisfeita com o fato de estudar, de se preparar, fazer mestrado. Eles faziam mestrado e doutorado no exterior. Na época tinham surgido os mini computadores, eles viram que era possível fazer uma indústria no Brasil. Né? Aí você chega para cá e diz, eu sei fazer, e aí? Entendeu? Então você pode ensinar a fazer. Então vamos ensinar a fazer. E o cara que eu ensinei a fazer, o que ele vai fazer? Vai continuar ensinando a fazer. Né?
E o pessoal que foi ficou totalmente consciente desse problema na época. O pessoal que vocês estão entrevistando aqui, como o Saúl. Fui para o exterior, fiz o mestrado na Universidade de Stanford, trouxe para cá o que eu pude de conhecimento, fui dar aula na PUC, fomos fazer o canal na Petrobras para espalhar. O que causou a reserva de mercado, toda essa coisa? A origem disso está na primeira crise do petróleo. O preço do mercado do petróleo quintuplicou em um fim de semana. Aí o Brasil ficou sem dinheiro para nada, quer dizer, sem reservas para nada. Então era muito importante economizar dólares. Quando o Brasil chegou à conclusão de que estava gastando dólar, principalmente as 3 maiores itens de importação naquela época eram aviões a jato, máquinas rodoferroviárias e computadores. Então o governo teve que contingenciar a importação de computadores, aí é que a Capri acontece, tomando conta de o que entrava, o que não saía. Foi criado aqui no Rio de Janeiro, porque a Comissão de Atividades de Processamento Eletrônico de Dados, a Capri, que era para coordenar todas as atividades de informática no Brasil. Era possível dizer, por exemplo, para a IBM ou para as empresas estrangeiras que elas não tinham prioridade para importar as peças para fabricar aqui. Porque você não conseguia fabricar sem importar peças. Nem as empresas nacionais conseguiriam fazer isso. E ela definiu que, para ter acesso às partes para a fabricação, uma coisa importante era o projeto ser local. Tá? Ou havia um compromisso de investimentos para fazer o projeto local. Tá? Então o governo decidiu criar essa comissão, primeiro, para disciplinar a compra desses computadores na administração pública. Então, essa comissão criou várias medidas nesse sentido. Fez programas de capacitação, de recursos humanos, de formação, fez programas de remanejamento de computadores. O governo estava alugando um computador novo e estava devolvendo, outro órgão do governo estava devolvendo um computador. Né? E aí, como eram 2 contratos, havia despesas com isso, e esse órgão dizia, não, esse que já está alugado, ele não precisa fazer um outro aluguel, nós vamos tirar de um órgão e botar em outro. Uma coisa que a Capri também fez, que foi muito importante, isso feito aqui no Rio, o primeiro levantamento do parque instalado de computadores. Então, todo ano ela fazia aquele... E ela fazia por porte, por preço e por fabricante. Os técnicos da Capri, alguns deles, começaram a interagir com a comunidade acadêmica. E começaram a trocar ideias. Tinha professores que tinham ido estudar fora, tinha funcionários do SERPRO, do Banco do Brasil, da Prodesp em São Paulo, que também eram técnicos de computação, mas falavam de indústria, falavam de política industrial e se encontravam até com alguns milicos também, que eram técnicos. Houve um casamento entre o governo e a comunidade acadêmica. O governo, bem explicado, esses técnicos, esses tecnocratas, os ministros, os chefes, secretários executivos, por enquanto não participavam. Eles começaram a desenvolver as ideias, as teorias para a criação de uma política de informática. E em 74, 76, é que começa a se consolidar essa visão, tá, de que esse negócio era mais importante do que parecia antes. E aí entra essa conscientização de que você tinha que estar fazendo alguma coisa nessa área para o quanto que isso era importante para a soberania nacional. Tá? E a gente fez um modesto paper numa época chamada o PNI, quer dizer, uma política nacional de informática. E foi criada, então, a política de informática, foi criada a reserva de mercado. E o Data News, na época, quando eu entrei no Data News, tinha acabado de ocorrer a concorrência dos minicomputadores. Houve uma concorrência internacional e foram selecionadas, houve 15 candidatos, foram selecionadas 3 empresas que eram empresas brasileiras que
praticamente ainda não existiam, né? Mas que eram grupos sólidos e considerados sérios, idôneos e com capacidade de investimento. A política de informática tinha, reservava o mercado para as empresas, mas exigia uma contrapartida. Em 5 anos elas teriam que nacionalizar aquele projeto e serem capazes de projetar a nova geração. 5 anos elas perderiam a proteção e teriam que andar pelas próprias pernas. Elas teriam que projetar um computador nacional. Foi admirável e, de certa forma, foi realmente assim, um sucesso completo que foi esquecido, porque depois chegou o microcomputador, que surgiu como uma outra coisa, bem de consumo em vez de bem de capital, e que o microcomputador matou o minicomputador no mundo todo, né? Mas em 80 houve um fator que foi político e que mudou muito toda a história da informática daí em diante. O desenvolvimento na década de 80 foi alavancado pelos movimentos da segunda parte da década de 70 e pela formalização de uma política nacional de informática sancionada em 1984 pela Lei 7.232, que criou mecanismos de reserva e fomento para a indústria nacional de hardware e software. E aí o legado para a década de 80 foi quando você chegou aí em 83, 84, o Brasil era um dos poucos países do mundo que supria o mercado de minicomputadores com marcas próprias, com projetos próprios e com empresas próprias. Aqui ainda tivemos o desenvolvimento pela Cobra do SOX, um dos mais bem-sucedidos projetos de software brasileiro que chegou a ser certificado internacionalmente como Unix compatível. No final da década de 70, existia no Brasil, na área de teleinformática, só 2 redes de telecomunicações funcionando, né? A rede telefônica, que era uma rede tradicional, e a rede Telex. Os primeiros computadores pessoais começavam a surgir, mas os computadores nessa época eram os grandes computadores que não se interconectavam. Eles trabalhavam em ilhas e não tinha nenhuma infraestrutura de rede que pudesse interconectar esses computadores. Em 1982 houve talvez a maior revolução de interconexão e de redes virtuais no Brasil. A Embratel lançou o projeto Ciranda, que foi um projeto o primeiro projeto de comunidade virtual no Brasil, e que dava todas as possibilidades do funcionário de mandar e-mails, né, mensagens, ter informações da própria empresa. Facilitou a compra de um computador pessoal, que era um CP500, né, da Prológica. Fala-se de um projeto na França e de um projeto nos Estados Unidos, mas não existia muito mais coisa. Não só sob o ponto de vista da tecnologia, essa tecnologia viesse a ser colocada à disposição no Brasil, mas também de preparação das pessoas para uma nova estruturação de informatização pessoal. Em 88, talvez, 87, a FINEP financiou um projeto chamado Rede Rio, que era para desenvolver software de comunicação em rede. Como fazer uma solução para ligar as instituições. E tinha lá a PUC, o FRJ, a Fundação Getúlio Vargas, a UF, a Rural, o IME. O objetivo de fazer um projeto nacional como tinha na National Science Foundation, que criou o NSF-Net nos Estados Unidos. Em 97, o Conselho Universitário da UF discutiu o assunto de rede da UF e a gente propôs uma coisa que não era nem percebida como uma alternativa pela Telege na época, que era que iríamos construir nossa própria rede entre os campi da UF, usando nosso próprio cabo. Então montamos uma rede metropolitana em Niterói para interligar os campi.
Essa ideia de infraestrutura foi adotada pela RNP para criar redes metropolitanas interinstitucionais em todas as capitais do Rio de Janeiro. É chamada Rede Comep RJ formalmente, e ele liga 60 campi em toda a cidade do Rio de Janeiro. E em 85 nós montamos uma empresa aqui no Rio chamada Globograph. E essa empresa ficou responsável pela revolução visual da Globo. Então o Hans, ele desenhava, e nessa empresa a gente dava forma às ideias do Boni e às ideias do Hans. A gente trabalhou muito no mercado publicitário e influenciamos a Petrobras, influenciamos a Embraer e fizemos um trabalho incrível para a Marinha Brasileira, na ilha de Mocangui. Fizemos o primeiro simulador de periscópio da América do Sul. O submarinista pegasse o periscópio e dentro dessa sala emulava qualquer região do planeta que ele poderia submergir. Então ele podia submergir no Golfo Pérsico e olhar quais as fragatas que estavam lá, e a gente teve que modelar inúmeras fragatas para que ele pudesse reconhecer que fragata era aquela. Foi talvez o projeto mais sofisticado que a gente fez para fora da Globo, né? E em 83 a gente fez o primeiro trabalho que ficou como referência no mundo inteiro de computação gráfica, né? Que foi a abertura do Fantástico. O software na época eu só conseguia fazer formas geométricas realmente definidas. A gente não conseguia fazer nenhum shape orgânico. Só que uma série de tecnologias aí convergiram, que era o chroma key. A Sony tinha feito o primeiro sincronizador de vídeo, o primeiro frame synchronizer, com redução de ruído. Essas imagens eram analógicas, você tinha que copiar para fazer as edições e tudo mais, e com isso você ia aumentando o ruído. Criava uma geração, passava dentro dele, retirava o ruído, fazia outra geração. Isso aqui teve 13 gerações. A gente fez outra abertura, que foi a abertura do Fantástico de 94, que já tinha formas mais orgânicas, né? Ou seja, isso é uma referência no mundo inteiro. Se você mostra isso para alguém que entenda a tecnologia, que isso foi feito em 94, ninguém acredita. Entendeu? Como é que pode ter sido? Esse software aí foi todo feito in-house, tudo brasileiro. Inclusive, Rio de Janeiro, isso foi feito. No Rio de Janeiro. Hoje em dia, a gente está trabalhando procurando fazer coisas tão bom, melhor que. E o nível de dificuldade é incrível. Não são poucas as parcerias virtuosas entre as mais variadas instituições e universidades do Rio de Janeiro. Muitas dessas que tiveram como fruto relevantes inovações tecnológicas. Aqui vamos destacar uma de grande importância para o Rio de Janeiro, que foi aquela gerada para a exploração do petróleo. Na área de engenharia, quem puxou muito a computação foi a Petrobras. O começo de computação na Petrobras foi no Rio de Janeiro, outra vez no Rio de Janeiro presente, né? Essas plataformas fixas que eram estaqueadas no fundo do mar, né, que estão em produção aí até hoje, né, anos e anos, foram projetadas com software nacional por um motivo muito simples. Não existia um software especializado em litoral de países como Brasil e África. Então isso foi usado, por exemplo, para a Petrobras resolver problemas de litígio com, por exemplo, com a empresa Chicago Bridge, que projetou a torre de garupa e a torre rompeu-se. E ela foi obrigada a indenizar a Petrobras. Essa área, eu acho que puxou muito a nossa atenção e de muita gente, porque era pioneira, você estava participando de um desenvolvimento novo e estava fazendo uma aplicação nova, nacional. E vendo que a indústria podia
buscar na universidade esse tipo de geração de tecnologia. Uma grande parte do software que a Petrobras utiliza foi desenvolvido e ainda está sendo desenvolvido lá na PUC, no TecGraph. A Marinha tem muita ligação com a COP lá no Fundão e com a PUC, né? Tem uma organização da Marinha que chama Instituto de Pesquisa da Marinha, que tem um grupo de informática também, e é lá perto da Ilha do Fundão, é na Ilha do Governador. Inclusive assuntos que ninguém queria estudar, que nem acústica submarina, como é que o som propaga na água, que era uma coisa só uma preocupação da Marinha de achar submarino, agora com as plataformas e o petróleo submarino, todo mundo está interessado em ver como é que ele enxerga embaixo d'água. A gente quer levar a produção de petróleo para o fundo do mar, nada em cima, nenhuma plataforma. Extrair o petróleo lá embaixo, separar o gás do óleo lá embaixo, armazenar o petróleo lá embaixo, em cavernas, né? E enviar por dutos para o local em questão. A única coisa que falta nesse circuito aí é quem gera energia para fazer isso tudo. Em 1985, o governo norte-americano convocou o brasileiro para uma série de discussões sobre a reserva de mercado no setor de informática. 2 anos depois, diante da discussão da SEI de proibir a comercialização do MS-DOS da Microsoft no Brasil, o presidente Reagan anunciou retaliações ao país no valor de 105 milhões de dólares. O chamado Contencioso Brasil-Estados Unidos de Informática durou de 1985 a 1988, indicando uma série de retaliações comerciais para o Brasil. A reserva de mercado foi muito mais incomodativa e muito, vamos dizer assim, irritante, muito mais para os Estados Unidos do que para todos os inimigos que ela tinha aqui no Brasil. O que para mim mostra que ela podia ter erros, como teve. Nada é perfeitamente certo, mas para mim tem 2 fatores aí importantes. Primeiro, de que tinha alguma coisa certa, senão não tinha durado o que durou, com reflexo até hoje. Segundo, se o americano estava tão interessado em que aquilo não existisse como fonte de poder e soberania tecnológica, é porque realmente era importante. No início dos anos 90, ocorreu uma redefinição dessa área. Com o fim da PNI e a abertura do mercado para empresas estrangeiras, essa mudança, por um lado, contribuiu para o crescimento e variedade da oferta de mercado de informática do país. Mas, por outro, colaborou para o colapso de boa parte das indústrias de informática nacionais. Aí você divide num fla-flu, entendeu? Tem gente que acha que acabou com a indústria, tem gente que acha que era aquilo mesmo que tinha que fazer. O que eu acho é que houve uma saída muito desordenada. Não precisava ser assim. A Secretaria Especial de Informática, que regulava essas coisas, né? Tinha que aprovar a importação de componentes eletrônicos. Isso era um inferno aí para o pessoal, para qualquer que fosse o fim. A política era desenvolver através da reserva de mercado para os mini computadores, né? Mas isso foi exagerado, pegou não só os mini computadores, que era um ramo que ninguém queria, para componentes eletrônicos, centrais de telecomunicações, centrais telefônicas, para tudo que fosse eletrônico. Houve um grande exagero e acabou não vingando, né? De ter um mercado é o que faz a indústria, sabe? Indústria é encomenda. Se não tiver encomenda, não tem indústria, sabe? Pode ter incentivo fiscal, creditício, aduaneiro, o que você quiser. Se tivesse sido mantido só para os mini computadores, talvez tivesse funcionado, mas não foi assim. E aí você compara o Brasil, por exemplo, da América Latina. Não tem nada parecido com o que a gente conhece de computação. Né? Mesmo em outros países e tal, a gente deixou para trás muita gente. Infelizmente, isso se dá muito na área de software. Na área do hardware, principalmente na área de componentes, na década de 70, nós estávamos para a par com a Coreia.
Agora, em matéria de componentes, acabou. Quer dizer. O Rio de Janeiro sempre se caracterizou pela inteligência no uso da tecnologia da informação. Os projetos hoje em curso são uma natural decorrência de sua vocação para aproveitar o talento e o conhecimento disponível nas suas comunidades e juntá-las em parcerias estratégicas para o incremento da inteligência digital na cidade. O que a gente aposta nessa visão estratégica é o Rio Cidade Inteligente. A primeira pré-condição é você ter uma rede de telecomunicações. A segunda pré-condição é você ter informação, uma cidade ágil em termos de informação. Dados você tem pra caramba. E agora, não adianta nada você ter dados armazenados sem fazer nada com os dados. Quando teve as chuvas em 2009, que a cidade ficou toda parada, assim, ele vai tentar gerenciar a cidade e vai procurar o que ele tinha de capacidade de gestão e visualizar a cidade, e não tinha nenhuma capacidade de informar como a cidade estava. Então isso determinou a construção do Centro de Controle no Core Rio, que hoje que integra 26 ou 27 serviços da prefeitura. Sensores que captam dados com uma velocidade muito grande. Então você já está falando de data stream, está falando de grandes massas de dados e processamento online. Você quer a resposta online, ou just on time. A informação em tempo real te permite uma possibilidade de aplicativos, em um sistema de interação com a população, de aplicativos de serviço para toda a cidade. Surgiu o conceito de Big Data. No momento que eu tenho esse dado, eu crio uma camada sobre qual podem passar serviços e mais serviços. A gente começou a estudar a parte de mobilidade urbana usando dados de telefonia móvel. Então, com isso, você sabe como as pessoas se movem. Não? Aonde as pessoas estão durante o dia, que horas. E tem toda uma inteligência de gestão no sistema de BRTs, com sensores. Por que um trem não bate? Não tem, porque tem sensores, eu tenho controle de tempo. Então, onde tem os gargalos, né? Então você começa a entender a dinâmica da cidade. Eu saio daqui e vou para cá. Saio de um ponto, quais são os caminhos alternativos que eu tenho. Por que numa região que não é poluída, fica poluída? Um tag que é colocado nos pontos de ônibus, dando informação sobre que ônibus passam ali, ou de pontos de ônibus que passam perto daquele ponto. Agora com GPS nos ônibus, você sabe onde os ônibus estão. Não? Então, com isso você caracteriza a poluição de determinadas vias. Dentro desse cenário de inovação, a gente tem uma coisa fantástica que é, na verdade, o Parque Tecnológico do Rio de Janeiro. É uma referência mundial. Das 20 empresas que chegaram para o Brasil, 19 estão instaladas aqui no Rio de Janeiro e 18 estão no parque. A GE, você tem a Siemens, você tem a Cisco, você tem a Intel, você tem a MC. Elas trabalham com toda uma inovação tecnológica e com a gente chama da terceira plataforma tecnológica. Explica por que tem tanta coisa acontecendo no Rio e por que o Rio é, na realidade, uma coisa importante para o cenário de tecnologia de informação no país. Enfim, coisas desse tipo levam a gente a ter essa, vamos dizer assim, essa confiança, essa tranquilidade em dizer que o Rio de Janeiro realmente contribuiu enormemente para o Brasil progredir nessa área. Na época da informática, devido a essa comunidade, né, a gente falava muito com o pessoal da PUC, o pessoal da UERJ, o pessoal com respeito à pesquisa na informática. Né? Isso é um potencial que até hoje ainda eu acho que poderia ser mais explorado, inclusive a imagem da cidade como uma cidade universitária. Tem duas das mais bem qualificadas universidades em informática, que é a Federal do Rio de Janeiro e a PUC.
Tem ainda a Federal do Fluminense, tem a Unirio, tem o IME, a UERJ. Obviamente sem fazer nenhum desdouro das outras contribuições dos outros estados e de outros lugares, mas eu acho que a gente tem muito de que se orgulhar disso no Rio de Janeiro, né? Desde o primeiro computador até os dias de hoje, muita coisa mudou. E muito se fala sobre como será o futuro. Você vai ter uma cidade com câmeras inteligentes, você vai ter uma cidade com chips, quer dizer, nos carros. Sim, muita coisa mudou, mas nem tanto. Você ia para o centro de serviço, né, para o birô de serviço, como era chamado, é a mesma coisa de você hoje entrar na internet e ir para a nuvem. Você dava seus dados, botava lá, preocupado com proteção, com privacidade. Não mudou. Quem conhece e vivenciou essa história de desenvolvimento pode rodar o mundo, mas nenhum lugar será como o Rio. Sobretudo, voltamos ao tema de estar no Rio de Janeiro, de onde eu já tive várias oportunidades de sair, inclusive para o exterior, e negativo. O negócio é ficar por aqui. É preciso ver, é preciso, na verdade, pisar nesse território da inteligência do Rio de Janeiro para compreender que esse é um processo que não tem retorno. Cidade do Rio de Janeiro, 450 anos, sendo maravilhosa e inteligente.